Bom dia, aloha! Começando mais um AreaCast. E hoje, gente, nós temos um bate-papo muito bacana. Eu vou conversar com um cara aqui que eu admiro. Apesar de ter convidado ele agora, mas eu já conheço ele, não ele pessoalmente, mas o trabalho dele já há um bom tempo. Eu tive o prazer de conhecê-lo num evento que eu participei, quando eu fazia faculdade. Não estou falando que ele seja velho, mas no evento, quando fazendo publicidade, eu resolvi começar a caminhar para o lado do marketing, e foi um grande evento que eu tive aqui em Natal. Hoje eu vou conversar com o Bira Jala Carrato, referência no marketing digital aqui em Natal, não só em Natal, mas a nível nacional também, fundador da Carrato Digital, criador da Bira Digital, onde ele alia inovação, estratégia e uma vida equilibrada, dividida entre trabalho, vela e o triatlo. Bom, e como dizia Chacrinha, quem não comunica se tumbica, quase que não aqui, mas para você que não quer viver uma vida se tumbicando por aí, hoje vamos falar um pouco de comunicação. Bira, muito obrigado por estar aqui. Valeu, obrigado você pelo convite, viu? Eu me enrolei aqui agora para falar isso aí, tanto Chacrinha, quem não se comunica não se tumbica. Mas vamos lá, Bira, eu sempre começo o Areia pedindo para quem está do meu lado se apresentar. Apesar de eu ter feito essa breve apresentação aqui, eu gostaria que você se apresentasse. Tá. Quem é Bira através do Bira? Quem é Bira na fila do pão, né? É mais ou menos isso. Bom, eu acho que eu sou um sobrevivente de guerra num cenário profissional onde vem evoluindo a cada ano. Eu sou um profissional de marketing, não sou formado na área, por incrível que pareça. Minha formação é design digital, mas eu venho desde 95 trabalhando na área de tecnologia e de comunicação. Então passei por empresas como IBM, Oracle, em São Paulo, e quando eu vim para Natal, através de um convite, eu cheguei aqui e conheci um cenário onde eu pude trabalhar na área política, fazendo minha primeira campanha política para Vilma de Faria, em 2002 isso. E daí para frente foi desbravar o mercado. Então, como a gente vive numa cidade onde as oportunidades são muito restritas, né, eu acho que eu acabei assumindo um papel de poder inovar e colocar como empreendedor uma veia que eu tinha que eu mesmo não conhecia. De começar uma agência em 2002, que é a Carrato Digital, e dali para frente começar um cenário profissional onde eu trabalhei com várias marcas, com várias pessoas no mercado, e eu acho que daí começa a nascer esse Bira, que algumas pessoas me conhecem no mercado por isso. Mas também tem o Bira pai, aquele marido, pai da Letícia, que é uma menina de 15 anos maravilhosa, meu tesouro, e tem o Bira esportista. Então eu tenho várias facetas que alguns grupos me conhecem só como profissional de marketing, outros como de triatlon e assim por diante. Então eu vou me encaixando dentro desses cenários e vou me tornando um Bira mais homogêneo na visão de todos. Há quem me chame de Carrato, há quem me chame de Bira, de Barão, de Birinha, né? O meu amigo Flávio, junto aqui com o Kaká, que está aqui do lado da câmera, também tem essa brincadeira de me chamar de Birinha, tem 1,90 m, então eu tenho vários nomes, várias personalidades, sou conhecido em várias áreas por causa disso. Bira, quando eu conheci você naquele evento, que foi muito bacana, sim, né, e hoje, até o AreaCast, ele tem uma coisa que me incomodava, por isso que eu criei o AreaCast, que é o seguinte: o AreaCast aqui, eu visualizo sempre tá procurando ajudar de alguma forma aquele pequeno e médio empreendedor, tá? Legal. E uma dificuldade que eu sinto aqui em Natal, tá? Que é o seguinte: você criou aquele evento, você lembra o ano? 2017 foi o primeiro. 2017, foi, né? Até 2021. 2022, desculpa. E uma coisa que eu falo aqui, que eu sempre falo, que eu sinto falta desse tipo de evento, ou seja, congresso, tudo voltado para o pequeno e para o médio empreendedor. Nós temos grandes eventos aqui, por exemplo, nós estamos para ter daqui a uma semana o Fórum de Negócio, do Jean Valério. É um grande evento, só que o público dele é diferenciado, apesar de que o pequeno e o médio, participando do evento, ele vai agregar muito em termos de conhecimento para ele. Sim. Mas eu sinto falta disso. Você, quando criou esse evento naquela época, qual era o propósito e qual é o seu propósito hoje em dia? Tá. Isso é interessante, porque você falou uma palavra que me toca muito, que se chama propósito. Eu acho que tudo que a gente faz na vida tem que ter um propósito. Não é correr atrás do dinheiro, é correr atrás do seu propósito, e se você trabalha bem o seu propósito, o dinheiro é uma consequência, ela acaba aparecendo, né? O meu propósito de vida é poder educar profissionais e até mesmo pessoas que estão no meio, me colocando como um instrutor, como um professor, como um amigo,
e muitas vezes eu acho que essas palavras se tornam até arrogantes dentro da nossa própria área de conhecimento, porque a gente não tem tanto conhecimento assim para se tornar um professor, um instrutor. Então, o meu propósito de vida é apoiar pessoas que queiram crescer. E aí, obviamente, dentro do marketing, que é a minha área, eu tento fazer o meu melhor. Então, o evento ele veio de encontro com isso. Reunir pessoas, me lembro que na época, o nosso penúltimo evento, que foi presencial, depois veio a pandemia, né? Ele deu algo em torno de 2.000 pessoas. Então, naquele evento com 2.000 pessoas, o que eu tinha consciência do que eu estava fazendo é que a partir daquele momento eu estava passando uma informação, não só eu, mas todos os palestrantes que estavam lá, que eram genomes, estavam passando uma informação que ia aumentar, que ia subir o nível de conhecimento das pessoas que estavam lá. E quando eu falo aumentar o nível de conhecimento, não é falando que as pessoas estão sem conhecimento, é porque aquele é um momento propício para você conseguir absorver o conhecimento e conhecimento básico, né, que muitas vezes falta no dia a dia. Então não estamos falando de coisas avançadas, estamos entregando ali coisas que vão te ajudar a depois se desenvolver por conta própria. Então meu propósito é esse, é poder apoiar e ajudar pessoas que queiram crescer. E eu faço isso no triatlon, faço isso na vela, faço isso em tudo onde eu me envolvo na vida. Eu acabo estudando, contribuindo, apoiando, estou sempre ali do lado para poder ajudar essas pessoas. Já que você está falando no básico, eu queria que você falasse um pouquinho agora. É uma dúvida de muita gente, eu vejo muitas pessoas falando que está fazendo e na verdade não faz. Eu queria que você falasse agora para a gente, já que você é da área de marketing digital, o que é e o que não é marketing digital. Olha, essa pergunta é interessante, porque marketing digital virou uma palavra, desculpa aqui a expressão, prostituída, né? Porque hoje em dia, marketing digital e coach, eles estão ali disputando os trends do que é o pior no cenário do mercado. Mas assim, marketing digital para mim é uma frase que eu vi há muitos anos atrás, que é o seguinte: marketing só é marketing a partir do momento que ele apoia vendas. Então, para mim, marketing só faz sentido a partir do momento que eu faço o marketing trabalhar para o departamento de vendas, ou o marketing fazer propriamente dito a jornada de compra. Então, se marketing não ajudar vendas, eu não vejo sentido algum a gente ficar falando sobre marketing. Existe quem fala assim, vamos fazer branding. Porque você tem que cuidar do brand da sua empresa. Olha, branding, só para traduzir aqui, porque a gente fala muito nome em inglês, eu acho isso horrível também, isso, né? Também. Mas branding é basicamente você cuidar da marca da sua empresa no mercado para que ela consiga ter uma boa representatividade e um reconhecimento do seu público. Só que isso daí só serve para grandes marcas, como Adidas, Nike e assim por diante. Quando você é um microempresário, você não tem que pensar em branding, você tem que pensar em vendas. Porque se você não tiver dinheiro no caixa, como é que você vai reinvestir em marketing para fazer com que o marketing apoie vendas? Então, nesse cenário, para mim, marketing só funciona se ele estiver apoiando vendas. Isso significa o que no meio digital? Gerar leads, gerar contatos que você possa trazer para dentro da sua estrutura e trabalhar comercialmente de alguma maneira. Eu vou te pedir uma outra explicação agora, na verdade, você falar ali. Muita gente associa a marca ao desenho, ao símbolo, logomarca. Sim. E quando a gente fala assim, não, você tem que cuidar da sua marca, as pessoas normalmente associam isso. Não, mas eu já pedi para o cara fazer, eu queria que você falasse um pouquinho sobre marca. O que é marca, na verdade? Quando você fala assim, cuide da sua marca. Eu acho que marca já tem uma palavra até dúbia, tá, nesse sentido. Porque marca, para mim, independente dela ser bonita ou não, como as pessoas julgam, tá? Marca não tem a importância de ser algo bonito. Ela tem a importância de ser algo marcante. Por isso que vem o nome marca. Se ela marca você, então de fato ela está completando o ciclo dela, a jornada dela de você lembrar dessa marca. Se eu falar de alguns comerciais dos anos 80, e você sabe bem que eu sou apaixonado pelos anos 80, tem comerciais, por exemplo, da menina andando com o caderninho aqui no peito e os homens olhando para o possível sutiã que ela estaria usando, né, que é a propaganda da Valizé. Para quem nasceu nos anos 80, propagandas como essa são marcantes. Por quê? Porque começou a associar a marca àquele comercial e isso começou a trazer para eles uma lembrança recorrente de que Valizé era a melhor empresa que fazia os sutiãs na época. Então, a marca em si, o design da marca, ela tem sim o seu valor, não estou desmerecendo isso, até porque eu sou formado em design digital, mas o mais importante disso é fazer com que a marca consiga penetrar na mentalidade do consumidor, fazer com que ele se lembre quando ele precisar daquilo. E aí sim, faz muito sentido. Qual é a marca hoje mais forte que nós temos no mercado, que é mais lembrada por todos? Eu acho que é a Apple, né? Quando você vê a maçãzinha da Apple, que não tem nome, não tem nada, você sabe que é a Apple. Então como é que eles conseguiram fazer isso? Um design minimalista, a marca da Apple não tem nada demais, mas eles conseguiram ali massificar e levar a informação para um nível onde todos os consumidores, de uma maneira geral, têm essa visão de que a Apple é uma coisa boa. Então logo
tudo que tem a maçãzinha é considerado algo bom. Então marca, para mim, está mais relacionado à qualidade do que ela impõe no mercado, do que necessariamente só ser uma marca bonita e estar ali na prateleira aparecendo. Ela tem que fazer o papel dela, ela tem que conquistar o consumidor, ela tem que fazer um bom trabalho de quando ela coloca o consumidor para dentro da empresa, de tratá-lo bem, com respeito. Quem já não ligou para o suporte da Apple e não ficou impressionado com o atendimento, de falar, meu Deus, cara, os caras atendem muito bem. Isso faz parte da construção de marca de uma empresa. Então todo esse cenário não é só o desenho não, tá? É todo o comportamento da empresa que te leva a entender que uma marca é boa ou não, e lembrar da marca no final. Só fazendo alguma comparação, você falou sobre as propagandas, né? Ou reclames, que chamam de... Reclames, aí já não entrega a nossa idade aqui. Né? Dos anos 80. E aí a gente tem uma coisa nas campanhas que, por exemplo, antes, década de 80, antes do digital, na verdade, né? Como está hoje em dia, as marcas entendiam que as campanhas deveriam ser uma constância, tem até aquele ditado, frequência, né? Uma frequência, quem não é visto não é lembrado. E aí com o digital nós temos um problema hoje, eu queria que você falasse um pouquinho com isso, que é o seguinte, antes você na televisão você ficava vendida a marca, as marcas entendiam que elas precisavam ficar aparecendo sempre. Sim. Hoje no digital muita gente acha que não. Olha, eu estou começando o meu planejamento digital hoje aqui, e daqui a um mês eu quero ter resultado, quando na verdade não vai ter, a não ser que você já tenha um histórico. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que acontece hoje com as empresas e as pessoas que acham que marketing digital está associada a imediatismo, pressa. Eu acho que isso vem de encontro com um cenário que a própria internet construiu. Quanto mais rápido for, quanto mais veloz ela entregar, mais satisfeita ela vai deixar o consumidor que está do outro lado da tela. Isso acabou se transformando num problema. Então, hoje nós temos um cenário que muitas pessoas enxergam que as ações de marketing que são construídas ao longo de uma jornada, quando elas iniciam a delas, né, da empresa delas, elas vão conseguir fazer isso muito rápido. Eu poderia dizer o seguinte, isso não acontece, tá, gente? Não existe fórmula mágica. Quando você vê na internet um guru falando, olha, segue aqui minha fórmula, em um mês você vai estar faturando 1 milhão. Não existe isso. Quem vai estar faturando 1 milhão é ele que está vendendo os cursos, tá? Não é você que está comprando o curso dele para aprender algo que muitas vezes você vai encontrar isso gratuitamente no próprio canal dele, ou no YouTube, ou em outros locais. O mais importante disso, tá? Quando você começa a construir uma marca e começa a trabalhar uma campanha de marketing, a frequência, que é a área da publicidade, que é um braço do marketing, ela tem muita importância para que você consiga fazer com que a sua imagem seja afixada para aquele público. Mas a gente vive hoje no mundo de dados. E o mundo de dados ele é muito interessante. Por quê? Porque antigamente, eu vou falar da década de 80 de novo, lá vou eu pro túnel do tempo. A gente olhava para trás e a gente não tinha dados. A gente só sabia que a gente tinha que atingir um público muito grande para dentro daquele público grande tirar o nosso público lá de dentro. E a publicidade era criativa justamente por causa disso, porque ela tinha que chamar a atenção, ela tinha que fazer as pessoas olharem para ela. Com o novo mundo de dados, o Data Driven, o que está acontecendo? Eu já sei onde essas pessoas estão. Então a minha abordagem se torna muito mais individualista e personalizada. Eu consigo falar a dor que ela tem, consigo alcançá-la no momento certo e consigo fechar esse ciclo de jornada atraindo ela para a minha solução. O mais importante disso, tá? A frequência continua sendo importante sim, só que agora a gente consegue atingir o público que a gente quer com um custo mais baixo, diminuindo essa frequência. Então isso é muito interessante para você que está pensando em fazer uma campanha no Instagram, no Meta, de como trabalhar isso. Você tem que saber bem quem é seu público. Então pense em persona, pense em público-alvo, define tudo isso e começa a trabalhar a frequência para alcançar. Agora, você falou uma coisa certa, tá? Tem que ter planejamento. Se você não tiver planejamento, se você não souber o que você vai fazer com o marketing, olha, aí eu falo sempre uma frase da Alice no País das Maravilhas, que ela chega no meio da floresta, encontra com o gato e o gato fala assim, e aí, para onde você quer ir? Ela falou, quero sair daqui. Ele, mas você quer sair para onde? Ela falou, qualquer lugar. Eu falei, então se você quer ir para qualquer lugar, qualquer canto tá bom para você, pode seguir reto aqui que tá ótimo. Então, você tem que ter objetivo no seu planejamento e tem que ter planejamento de marketing e paciência, viu? Bilo, o que você falaria para as pessoas, como é que o povo, como é que o empreendedor, ele pode gerar essa expectativa nele? Como é que ele pode, gerar não, como é que ele pode controlar isso? Sim. Porque, o que eu tô falando, muita gente, eu acho que isso deve acontecer com você, chega, olha, eu tô querendo resultado, o cara começou agora, tá querendo resultado já para amanhã, e aí você tem que gerar essa expectativa,
e o cara não se controla, daqui a pouco o cara tá falando que assim, eu não tô tendo resultado. Como é que você faz para gerar essa expectativa em quem você atende? Até para que do outro lado a pessoa possa entender como é que ela vai fazer com ela, para ele entender isso. Eu vou usar você como exemplo, posso? Pode. Então vamos começar da seguinte forma. Primeiro passo, não é porque a gente está aqui na praia com uma estrutura super bacana fazendo uma gravação que no dia seguinte o vídeo vai bombar e vai chegar a 1 milhão de views. Não, não é assim que funciona. Primeira coisa que você tem que ter é uma rotina de repetição para entender como executar suas campanhas de marketing e entender qual a performance que ela vai atingir. Para isso, eu dou um passo atrás e volto para o planejamento. Aonde você quer chegar com essas ações de marketing? Ah, eu quero conquistar 50 leads. Ah, eu quero mostrar minha marca para o público feminino para ela conhecer, só para ela conhecer, não quero nem conquistar. Eu quero que ela tenha acesso à minha marca, aos meus produtos. Então você tem que ter um objetivo claro. E aí eu costumo dizer o seguinte, quando você tem um objetivo claro, você consegue metrificar a sua evolução dentro do processo. Para quem é ansioso, e eu posso falar que acho que a ansiedade é um problema hoje generalizado, né? Daqui a pouco ele vai até falar sobre isso. Acho que não tem quem não seja ansioso hoje em dia. Então, para quem é ansioso, quando você consegue enxergar a sua jornada com placas falando você chegou nessa meta, agora você vai para a próxima, até chegar onde você quer, a ansiedade diminui. Por quê? Porque você começa a enxergar cada passo que você está dando, aonde você está chegando, e você começa a interpretar que você está evoluindo, que o seu trabalho de marketing não está estagnado, ele está crescendo. E quando você vê o seu planejamento sendo bem contemplado e você evoluindo, aquilo começa a te acalmar um pouco mais. E aí você começa a entender que realmente você vai ter que passar ali 6 meses, 1 ano trabalhando uma campanha para que ela tenha uma performance adequada. É óbvio que cada cenário de mercado traz uma configuração diferente. Não estou dizendo que você vai demorar 1 ano, tá? Não é uma promessa isso. Mas isso vai de encontro com o formato, com o investimento, com o tipo de produto, o seu preço de mercado. Tem uma conjuntura de informações que entram ali para poder determinar se você vai alcançar mais rapidamente ou não seus objetivos com as campanhas de marketing. Eu vou falar só um pouquinho sobre o Areia aqui, e as pessoas até me perguntam, por exemplo, eu comecei a Areia, na verdade eu comecei a Areia já tem um tempo na cabeça, né, com planejamento, mas eu comecei a executar tem uns 2 meses, né? Eu ia começar isso bem antes, mas veio a chuva, como eu gravo tudo na praia, a chuva para mim não é interessante porque eu não consigo, né? Mas muita gente me pergunta assim, cara, e aí? Já está tendo resultado? Eu falei, olha, vou ser bem sincero, na verdade o que eu queria era começar. E aí isso aqui para mim está sendo um aprendizado, porque a cada episódio, a cada publicação que eu solto, seja no canal do YouTube, seja no Instagram, apesar de trabalhar com isso, mas o YouTube para mim é novo, tá? Principalmente isso aqui para mim é novo. Eu nunca trabalhei, nunca fiz isso aqui. Mas você está fazendo? Estou fazendo. É aí o segredo. E aí eu falo para as pessoas, cara, se eu pegar o meu primeiro vídeo e hoje eu já tenho uma mudança, principalmente não é na questão, nossa, eu estou tendo altos engajamentos, não. Na verdade o que eu estou prestando atenção e eu procuro melhorar é o seguinte, bom, a forma que eu falo, a forma como eu posiciono, questão da luz, dos vídeos, dos equipamentos. Essa está sendo a minha preocupação inicial. Foi começar e como botar isso em prática. Mas lógico, eu tenho um planejamento a curto, médio e longo prazo para fazer com que a coisa cresça. E aí eu vou pegar exemplo de uma outra pessoa que eu conversei, inclusive aqui, que foi uma médica. Ela tem um trabalho muito, que é a doutora Carla, ela tem um trabalho muito bacana no digital dela. E quando eu conversei com ela, ela falou, cara, eu fiz um planejamento para começar a ter resultado em 2 anos. E aí você não tem muito isso das pessoas. E aí eu queria já nessa pegada, eu queria que você desse uma dica agora. Imagina aquele cara acabou de montar um negócio dele, e aí fala assim, não, rapaz, você tem que criar um Instagram, você tem que começar a trabalhar para divulgar o seu produto e tudo. Que dica você daria para esse cara que está começando hoje? Olha, a primeira dica que eu daria para ele é saber para quem ele está vendendo. Tá? Não vamos nem falar de canais de marketing, nem nada, porque isso já seria dar um salto muito grande. A primeira coisa, se você está criando um comércio, para quem que você está vendendo? Você tem que definir isso claramente. E a partir do momento que você entende para quem você está vendendo, a gente em marketing, a gente chama o público-alvo hoje de persona. E aí só abrindo um parênteses aqui, que eu acho que isso é muito importante, o público-alvo, ele é um grupo de pessoas que tem uma formação demográfica muito bem definida, mas que muitas vezes uma não se relaciona com a outra. Então a gente está falando de classe social, a gente está falando de localização, mas às vezes 2 pessoas podem morar num prédio de luxo aqui em Areia Preta, mas elas serem totalmente diferentes uma da outra.
Então, o público-alvo ele falha em boa parte das nossas formas de nos comunicarmos. Já a persona, ela traz características daquele público, né, daquela pessoa, e aí você começa a falar coisas que fazem sentido para ela. Então, por isso que isso é tão importante na internet, porque você consegue ser mais assertivo. Mas por que eu trouxe esse ponto? Porque antes da gente falar de Instagram, antes da gente falar de YouTube ou de qualquer outra estratégia de marketing, se você não sabe para quem você está vendendo, qualquer canal que você for, você vai cometer erro. E aí vai ser um problema isso. E aí dentro desse cenário, a gente começa a enxergar que o público-alvo ou a persona é a parte mais importante. Depois disso, quando você sabe bem quem é a persona, e aí eu vou dar um exemplo, se eu sei quem é a persona e eu estou convivendo com ela no dia a dia, estou vendo as dores que ela tem, olha só, eu vou extrair essas dores da minha persona e vou trazer para onde? Para dentro do meu canal de marketing para começar a trabalhar a solução que o meu produto oferece para ela. Olha como isso faz sentido, a gente está fazendo um processo reverso de jornada de compra. Então se eu sei quais são as dores da minha persona, eu começo a trazer essas dores e começo a explicar nos vídeos, nas postagens, ou onde mais você estiver trabalhando. Eu sempre falo que Instagram e YouTube são grandes canais de comunicação. Agora tem o TikTok, tem tantos outros que são importantíssimos também. Então traz essas dores e vira conteúdo, porque você não vai vender para essa pessoa diretamente. O que você vai fazer com ela? Você vai primeiro conquistá-la, para depois vender para ela. É que nem um relacionamento isso, né? Sim, você não vai se casar quando você encontrar com a mulher dos seus sonhos pela primeira vez. O que você vai fazer? Você vai flertar, vai namorar e depois do namoro vai entrar no noivado, do noivado vai para o casamento. A venda digital ela é mais ou menos isso, tá? Você primeiro conquista atraindo com o conteúdo que você fala, a pessoa sente confiança, começa a te olhar mais vezes, visitar o seu feed no Instagram, no YouTube, e quando você menos percebe ela está lá dentro ou do seu e-commerce ou da sua loja física, se propondo a fazer uma compra junto com você. Continuando dessa da linha do Instagram, e muita gente acha, e aí também vou pedir para você falar, que muita gente acha que simplesmente está publicando, seja no vídeo no canal do YouTube, no Instagram, no TikTok, ele está fazendo alguma coisa em relação a... Não, estou fazendo meu marketing. Eu queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre isso, porque na verdade não é. Se não tiver um planejamento do que eu vou fazer, isso apenas sendo uma simples postagem. Sim. Você pode falar um... Lógico, eu acho que volta para o planejamento, né? Se você não tem planejamento, você começa a entrar na onda dos outros. O que é a onda dos outros? Ó, fulano fez tal coisa, a gente tem que fazer igual a ele. Por que você tem que fazer igual a ele? Porque o vídeo dele ficou bem feito? Bacana que o vídeo dele ficou bem feito, mas a pergunta é o que o seu público, o que ele consome de fato de você, está preocupado em ouvir. Se você não tem essa visão clara e isso não está bem descrito no planejamento, você vai ficar publicando coisas que você acha que faz sentido para você, mas o seu público não vê valor. E logo, a sua estratégia de marketing vai começar a afundar. O que você tem que fazer numa hora como essa? Senta, e aí vai uma dica rápida, tá? Se quiser prestar atenção nisso, isso é muito importante. Senta em casa, no escritório, papel e caneta, e começa a levantar as dores da sua persona, do seu público. Então, o que ele quer, o que ele tem de dor no dia a dia que o seu produto resolve para ele. Não é você fazer uma análise morfológica dele por completo, senão você vai ficar louco e não vai conseguir fazer isso. Mas se você vende água de coco, o que você vai fazer? Quem compra água de coco é porque tem sede. E sede geralmente está relacionado ou porque ela praticou algum esporte, ou porque ela estava no sol. Então quando você começa a enxergar essas vertentes, você começa a entender que falar de esporte na praia, ou então falar sobre hidratação correta, ou falar sobre superexposição no sol e coisas do tipo, faz sentido para quem vai comprar água de coco. Então você pode começar a sua jornada de venda produzindo um conteúdo, seja ele um vídeo ou uma postagem, falando sobre esse universo que está ao redor da água de coco. Então vamos falar sobre esporte? Você sabia que o esportista, quando ele corre na beira-mar, ele perde mais água do que o esportista que está correndo numa cidade fria, por exemplo? Por quê? Porque o calor é maior e ele acaba se desidratando mais. Então, a água de coco é uma boa solução, porque além de ser água, ela também tem minerais que vão ajudar você na reposição. Olha que interessante, você começou a fazer uma venda inteligente e a pessoa começa a entender que aquilo faz sentido. Óbvio que eu estou dando um exemplo, tá? Mas para você fazer vídeos que funcionem bem no Instagram e no YouTube, não existe fórmula mágica. É estudar o seu público, levantar as dores que ele tem em relação ao que o seu produto resolve e começar a fazer vídeos que tragam solução para ele se identificar e começar a te seguir e comprar de você. Eu ia até na próxima pergunta que eu ia fazer para você, eu ia começar falando, e vou falar, né, que durante a pandemia nós tivemos um boom do digital, porque todo mundo teve que ficar... Muito grande, por sinal, né? Foi, e aumentou muito. E aí o que é que acontece? Com esse aumento, nós temos hoje muita gente fazendo mais do mesmo, ou seja, tudo muito repetitivo, muito parecido. E aí, continuando essa sua ideia,
Que dica você daria para alguém que quiser sair desse mais do mesmo? É a mesma escola. Quando eu estava aqui bolando, bom, vou conversar com ele, deixa eu ver algumas coisas aqui. Aí me surgiu uma ideia, não sei se tem a escola de samba do Salgueiro, Sim. que ela tem como um dos lemas que é assim, nem melhor nem pior, apenas diferente. E eu acho fantástico isso. Esse dia eu escutei um cara falar assim, um cara muito bom, até no surf de peito, que ele fala assim, ó, eu não sou o primeiro nem o seu segundo, eu sou o zero, porque eu sou diferente. E realmente o cara, ele é diferente. É um garoto do Rio que é um negócio assim absurdo. Como ser o diferente nesse mundo em que todo mundo se copia, e até costumo falar para as pessoas, cara, você tem que pegar a referência não para copiar, mas na verdade essa referência vai te ajudar a criar de repente algo seu. Sim. Com suas características, com sua personalidade, mas não é copiar, é se referenciar. Eu acho que a resposta disso vai muito de encontro com o que você está fazendo aqui. Se chama personalidade. Personalidade é uma das coisas raras de se encontrar hoje no mercado. Por quê? Porque as pessoas hoje vivem olhando para um feed de qualquer rede social e se comparando e tentando se encaixar naquele contexto, porque elas acham que aquilo é legal. Mas o grande valor do universo onde a gente vive está em cada um ter a sua própria personalidade. Olha como é rico. Quando a gente fala de empresa, a gente fala de diversidade. Tem que ter pessoas diversas, de culturas diversas, de visões diversas para agregar valor dentro da empresa. Mas se você se torna mais do mesmo, o que acontece? Você não está agregando valor para aquilo. Então, no marketing, isso também não é diferente. Olhando para esse cenário, eu posso dizer para você o seguinte, você tem que buscar referências e tem que estudar coisas que você gosta, que você se identifica com aquilo. E não entrar na onda dos outros e ficar seguindo o que os outros falam, porque você tem que estar naquele grupo para ser aceito. Não, você tem que ser quem você é. A partir do momento que você cria a sua própria personalidade e você começa a ter segurança do que você está fazendo, e aí eu vou transferir agora isso para o marketing, no marketing você vai ter características únicas e você acaba se diferenciando por conta própria. Porque você não está seguindo os outros, você pegou as suas referências, você interpretou o que você queria para você mesmo e a partir desse momento você começa a trabalhar de uma forma mais segura o que você acha que deve ser feito. Então ter personalidade, e quando eu digo ter personalidade, é fazer coisas que agreguem valor na sua visão, não na visão dos outros, é o grande diferencial. É ali onde você vai se diferenciar dos demais para poder estar no mercado. Bira, tem uma outra dúvida que também surge muito, e outro dia eu vou pegar até como exemplo um cliente que falou assim, cara, vamos pro TikTok. Eu falei, como assim vamos pro TikTok? Não, porque meu filho falou que tá bombando, tem muita gente. Eu falei, não, calma aí. Não é o canal que a gente vai, onde vai estar o teu cliente. Então, e sem contar outra coisa, você vai ter mais trabalho, porque... É mais um canal. Não, a gente repete. Não é repetir. É porque muita gente tem noção de o que você faz no Instagram, você vai repetir no Facebook, você vai repetir no TikTok. Eu falei assim, não, cara, são caminhos, são linguagens diferentes. Você pode falar agora como definir o canal, assim, o que o empreendedor diz, eu vou começar a utilizar as mídias digitais. Qual canal, como é que ele vai definir isso? Lógico que eu já tenho até uma resposta já que é assim, que é de praxe, cara, ver onde está teu público, mas além disso. Sim, eu acho que existe um cenário para quem está começando no marketing que muitas vezes você não tem tempo ou não tem disposição para poder entrevistar o seu público. Então aí você tem que tomar uma atitude de ir para um canal em massa na internet para poder atender a isso. Quem são os grandes canais em massa hoje na internet? Sem sombra de dúvida, tá? É o YouTube, é o Instagram e o TikTok. Depois, os demais canais, como o Facebook, que é a maior rede social do mundo, mas ela não é a maior em termos de visualização, muitas pessoas confundem isso, tá? Tem muita gente cadastrada lá, mas que usa pouco, usa mais as outras redes sociais. Depois que você define os seus canais, aí você pode começar a fazer o seu trabalho, mas aí fica um alerta, tá? Quem navega no TikTok, provavelmente pode também navegar no Instagram, como também provavelmente pode navegar no Facebook e pode navegar no YouTube. Então, lembre-se que os canais eles não são exclusivos. E a partir do momento que você migra de um canal para o outro achando que você vai revolucionar a sua estratégia de marketing, sem avaliar a questão do planejamento, que eu sempre digo que é o patamar de tudo, você pode estar cometendo um erro de estar criando mais um trabalho na sua rotina, aumentando a sua carga de produção ou de forma de distribuição, e no final de tudo, você não vai estar fazendo nada diferente, porque às vezes o seu público está frequentando as duas redes sociais, então você não precisaria estar nas duas.
Isso está muito relacionado também ao quanto você investe de dinheiro no marketing, tá? Você fala, mas Bira, você está criticando quem vai para 2 canais, 3 canais? Não, não é isso. Eu estou falando o seguinte, se você é um microempresário e você tem pouco dinheiro para investir, você vai ter que ser mais assertivo no seu investimento. Então, às vezes é melhor você ficar em um único canal, que você sabe que é um canal que fala muito bem com o seu público. Eu vou dar o exemplo do Instagram, que eu acho que é um consenso no mercado, e ignorar ali o TikTok, que é uma tendência, ignorar o YouTube, que já é consolidado. Não vou nem falar que o TikTok é tendência, porque ele também já está consolidado, né? Mas assim, às vezes pegar um único canal e fazer um bom trabalho ali. A minha opinião é que todo microempresário, ele precisaria enxergar o mercado de uma forma mais homogênea e entender que não adianta ficar só pulando para os canais, também tem que fazer conteúdo rico para entregar valor no processo da compra dele, na jornada de compra. Então, às vezes até um blog ajuda você a se posicionar melhor no Google. Para mim o Google é o grande carro, o chefe de procura, né? Então, enquanto você está num feed que ele fica te mostrando coisas, o Google está te dando a opção de você fazer uma pergunta para te mostrar respostas. Então, até em relação a isso, eu acho que tem valor. Então, escrever e estar no Instagram, por exemplo, é uma boa estratégia inicial. Você pode ter um blogzinho ali falando sobre doces de festa. Como é que você faz seus doces de festa, suas inspirações, a alegria dos clientes que compraram? Isso agrega um valor enorme e aumenta também o seu prestígio ou a sua autoridade quando alguém for pesquisar sobre você. Porque aí vê, olha, ele já tem aqui 1000 pessoas que falaram bem dele, né, dentro do Google Meu Negócio, ou até mesmo no site, vai aparecer lá os depoimentos. Isso agrega muito valor na jornada de compra, viu? Então, cuidado com essa coisa de ficar sambando de um canal para o outro. Isso nem sempre é a solução. O que é a solução mesmo é você pegar um canal e trabalhar muito bem o seu público, sabendo quais são as dores que ele tem e como o seu produto resolve as dores dele. Aí você começa a crescer em termos de audiência. Você falou de blog, eu vou citar um exemplo meu, na verdade, né? Antes da pandemia, até um pouco depois da pandemia, eu fotografava surf. Eu tinha um equipamento, eu tinha uma caixa estanque, mas entrava para fotografar surf. E eu tinha um site, né? O pessoal até brincava assim, cara, é o único fotógrafo daqui, acho do Brasil que tem um site. E eu tinha um site muito bem estruturado e tudo. E aí eu falei, cara, eu quero fazer com que ele cresça mais um pouco. Eu comecei a fazer um blog nele. Eu comecei a escrever. Mas eu comecei a escrever como? Eu comecei a conversar com pessoas da área, dentro do surf e afins, ou seja, eu conversava com educadores físicos, olha como é que o cara pode melhorar o condicionamento dele, conversava com grandes surfistas, e cara, isso deu um boom. Porque as pessoas começaram a me achar, e eu concordo com você em relação ao Google. Eu acho que para mim o Google ele é uma ferramenta... porta de entrada, né? Eu acho fantástico. E depois eu vou até conversar um negócio com você, mas vamos lá. Vamos entrar agora num assunto que continua dentro do digital, mas eu acho que você tem um know-how para falar sobre isso, que é o seguinte. O digital está aí, é maravilhoso, todo mundo utilizando, só que ele tem gerado uma coisa que é fato: ansiedade, depressão. Você é um cara que trabalha com digital, acorda e vai dormir e está lá o digital na sua cabeça. Como é que você faz para gerenciar isso, para não pirar? Eu não sei se isso confere ainda, mas há um tempo eu tinha lido falando que muita gente do marketing digital acabavam tendo depressão pela velocidade com que o marketing digital ele vai evoluindo, né? Vai evoluindo, e o cara às vezes não consegue acompanhar, aquilo ali acabava gerando ansiedade e uma depressão dele. Muito. Você, como é que você lida com isso? Sabia que você me fez uma pergunta que eu não sei responder, tá? Mas eu vou tentar responder de alguma forma. Você sabe. Mas vamos lá, acho que você vai entrar já. Isso. Eu acho que eu tenho 25 anos de mercado, né? Então eu já não sou mais um menino como as nossas barbas brancas aqui podem mostrar. Uma das coisas que eu aprendi é que muitas vezes a onda certa não é a onda que os outros dizem que você tem que surfar. É a onda que você sabe que você tem que pegar. E eu acho que a hora certa da onda, de você entrar na onda, é aquela que você está preparado para aquilo. Então, enquanto as pessoas estão falando de tendências, como por exemplo, agora a gente está falando de inteligência artificial. Inteligência artificial é o assunto que está assim destruindo o mercado, e nós lá na minha agência, a gente sente isso no dia a dia. Mas a minha preocupação não está em entrar no mercado de inteligência artificial e correr contra ele ou alguma coisa, não. É esperar um pouco para consolidar o que as coisas vão acontecer, para daí largar e começar a trabalhar em cima disso. Então, eu aprendi ao longo da minha jornada profissional que nem tudo que é tendência é bom. Por quê? Porque pode falir, pode não dar em nada. Às vezes você pode estar olhando um negócio ali que é um boom, que é um negócio fantástico. Quem não se lembra
de uma rede social que talvez eu falei o nome errado, eu acho que era Social Clube, alguma coisa assim, que bombou uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, explodiu no mercado e de repente sumiu. E todo mundo ficou assim, mas como sumiu? Não é aquela que o pessoal pagava não, né? Depois começou a pagar no final e tal. Então assim, nem tudo que é tendência é bom, tá? A gente vive no digital num grande laboratório. Qual é o grande problema do digital hoje? Que você tem que estudar. E você tem que estudar muito. Eu fui um péssimo aluno no colégio. Eu falo isso para todo mundo. Não sei como eu consegui sair do colégio. Acho que na verdade me expulsaram. Toma aqui a nota, vai embora que a gente não quer mais te ver aqui. Mas na verdade, quando eu saí do colégio, eu pensei comigo, que bom, eu não vou mais precisar estudar. Eu paguei minha língua. Porque eu estudo todos os dias. E quando eu digo estudo, não é pegar um livro técnico e ficar lendo afinco. Não, não é isso. Na verdade, eu fico vendo vídeos do YouTube, leio artigos de blog. Então eu estou sempre buscando alguma informação para ela ou complementar o meu entendimento, ou se for o caso, de fato, me inscrever num curso e aprender. Agora eu estou fazendo um curso de inteligência artificial, arquitetura de inteligência artificial. Olha que interessante isso, a gente não pode parar de estudar. E aí isso causa um desgaste muito grande. Então, quando vem as tendências do mercado, as pessoas, eu vou ter que estudar tudo isso de novo. Calma, espera consolidar primeiro, deixa essa onda passar e vê se vale a pena aquilo ou não. Tem pessoas de mais visão que estão inseridas num cenário mais evolutivo, como por exemplo dentro do Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde tudo começa por lá, e conseguem ver que aquela tendência vai dar certo. Para a gente que está mais longe, a gente não consegue ter essa interpretação, então espera um pouquinho. Outra coisa muito importante que eu falo, quer diminuir a sua ansiedade? Escolha suas fontes de leitura. Porque quando você pega esses garotos na internet que ficam fazendo promessa, com gatilhos mentais, falando, olha, você não pode ficar de fora disso, ou então, olha, isso daqui é a nova onda do momento, se você não está aqui, a sua empresa vai morrer em 1 ano. Esse pessoal te dá gatilho de ansiedade. Eles não vão resolver o seu problema, eles vão te vender um produto que eles estão fazendo isso propositalmente. Escolha bem as suas fontes de leitura. Pegue profissionais do mercado de marketing ou de tecnologia consolidados, que estão há muitos e muitos anos, marca lá o feed deles, guarda lá no seu favoritos, no seu navegador, e comece a ler, se inscreva na newsletter deles e comece a ler coisas que têm relevância para te guiar no mercado. Porque se você ficar nessa onda de ouvindo o que está passando no feed, você vai entrar num grande jogo comercial onde a ideia é te vender alguma coisa e te pilhar para você ficar preocupado com aquilo. E aí isso vai te prejudicar. Então, escolha bem as suas fontes, leia pessoas que vão contribuir para o seu crescimento profissional e fuja um pouquinho desse storytelling sangrento que o pessoal vende nos feeds para poder vender o produto deles, porque isso vai te causar muita ansiedade. Isso daí realmente não vai. Eu falei para você que você saberia, porque tem uma coisa que você não citou, mas você faz, e que para mim é um dos pontos que tira essa sua ansiedade, que ajuda nisso, né? A não ficar na ansiedade, não entrar numa depressão, que é o seu offline, triatlon. Ah, sim, esse é um segredo, na verdade, né? É um segredo que todo mundo tem que ter, né? Tem que, assim como você também tem o seu, né? Sim, com certeza. Eu tô aqui, depois daqui eu vou guardar as coisas e vou surfar. Então, vocês já entenderam qual é o segredo. Gente, não é viver 100% no digital. Você tem que ter vida fora do digital. Antes da gente começar a nossa gravação aqui, a gente estava falando um pouquinho sobre comportamentos. E você estava falando dos seus filhos e tudo, né? E eu pensei o seguinte, olha que interessante. Existem vários tipos de personalidade hoje no mundo. E não é porque uma pessoa é mais quieta, a outra é mais extrovertida, que uma está certa e outra está errada. Porque isso é o que o mercado quer fazer com que você interprete o que é certo e o que é errado. Não existe certo e errado. O que existe são pessoas diferentes, ponto. Se você é mais introspectivo, você tem que fazer uma autoanálise para entender o que te faz bem. E o que te faz bem não significa necessariamente fazer triatlon ou fazer surf, não. É, na verdade, você entender que às vezes só de ouvir uma boa música já te relaxa. Ou então de comer um prato de comida bom que você gosta. O meu, particularmente, eu vou falar aqui, é o bife à milanesa com arroz, batata frita e um ovinho e feijão. Eu amo esse prato. Mas você saber esses detalhes, isso já te tira da panela de pressão do dia a dia e já te faz desopilar. Você já começa a ficar mais leve. Então, quando eu estou muito pressionado no trabalho, ou às vezes estou triste, o que eu faço? Eu ponho as músicas que eu gosto, eu peço lá para a menina lá de casa fazer a comida que eu gosto, eu saio, eu vou correr, eu vou pedalar, porque são coisas que eu gosto de fazer. Talvez você esteja ouvindo falar, eu não vou pedalar, correr num sol desse. Tudo bem, mas você tem que descobrir o que você gosta de fazer. A partir do momento que você descobre isso, você vai usar isso como ponto de escape para sair do problema, recarregar suas baterias e poder voltar. Tem gente que gosta de pegar onda sem prancha, tá? Isso para mim é uma loucura. O cara vai lá pro fundo do mar e volta na onda ali, no peito e na raça. Mas tudo isso é o que ele gosta de fazer. Então você tem que descobrir quais são os seus gostos,
E aí uma autoanálise nesse momento é muito importante, entender música que você gosta, comida que você gosta, os amigos que você mais gosta, para quando você tiver uma situação de ansiedade ou até mesmo de tristeza, você recorrer a esses recursos para te reanimar, te colocar de novo dentro do jogo. E aí você vai equilibrando a vida dessa maneira. Não é necessariamente ter que fazer triatlo, tá? Não. Você citou um negócio de comida, eu vou citar só meu filho aqui, meu filho de 10 anos, uma das coisas que ele vive falando assim, e são coisas simples, aí eu vou citar porque às vezes você enxerga que, para eu relaxar, para eu driblar essa corrida do dia a dia, eu vou precisar viajar, eu não preciso de dia, não. Meu filho de 10 anos, uma das coisas que ele fala assim, quando ele vê, ele fala assim, um cuscuzinho é tudo, cuscuzinho é tão bom. E o moleque é verdade, ele relaxa realmente. Quando ele vai comer um cuscuz, eu vejo ele como se estivesse comendo assim aquele churrasco, mas não, ele tá comendo um cuscuzinho, né? Ele saboreia. Mas você percebeu que é esse o segredo? O segredo tá nisso. Às vezes a gente fica falando muito assim, mas aqui não tem bons restaurantes, mas aqui não tem música, não tem teatro, não tem... Calma, amigo, você tem que achar as coisas para você ter guardado ali contigo. Hoje a gente tem Spotify, a gente tem tanta coisa, né, acessível. Então quando eu falo de achar os seus gostos, se for possível, saia um pouco do digital, tá? Porque também ficar achando seus gostos dentro do digital parece que você vai ficar mais do mesmo. Mas tem gente que consegue relaxar, a nova geração consegue fazer isso muito bem, joguinho, né, videogame, essas coisas, eles adoram isso. Isso daí é dopamina pro seu cérebro. Mas o que eu quero dizer é ter contato com o mar. Que nem a gente tá aqui, vocês não têm noção do cenário que tá em volta da gente, tá? Mas aqui onde a gente tá, com o pessoal jogando beach tênis, os amigos passando aqui em volta, isso dá pra gente uma sensação de relaxamento, de dopamina, como eu acabei de falar, né, de você estar curtindo o ambiente, que pra mim é insuperável. Há quem prefira outros caminhos, mas o mais importante é você descobrir que de fato te faz bem, né? Uma das coisas que quando eu comecei a planejar, vou fazer um podcast, e eu falei assim, não, eu quero focar no vídeo, porque como eu quero fazer na praia, eu quero que as pessoas sintam onde eu estou. E aí tem um outro ponto, que muita gente fala assim, às vezes eu saio de casa 4h da manhã, o pessoal sai 4, assim, agora que tá aqui em Natal, amanhece mais cedo, né, ou seja, o sol, ele... 5 e pouquinho já tá levantando o sol. Não, já tá até antes. Vai chegar agora em dezembro, agora é 4h30 da manhã. 4 e pouquinho já. E eu falo, cara, vou sair que lá pra surfar. Cara, tô saindo 4h da manhã. Você é doido, cara? Eu falei, cara, você já acordou cedinho e foi pra praia de manhã cedo pra ver o sol nascendo? Assim, cara, é fantástico. Você pegar aqui a ver costeira de manhã cedo, isso pra mim é uma sessão de terapia. Com aquele sonzinho gostoso no carro, bem suavezinho, sabendo que vai encontrar com a turma. Eu já venho me preparando para surfar, escutando reggae. Às vezes quando eu vejo que o mar tá um pouquinho mais agitado, aí eu já boto uma coisa mais parque, alguma coisa assim mais para aumentar a adrenalina, né? Boa. Entendeu? Então eu faço isso. Bira, já a gente tá encerrando, mas eu vou pedir para você fazer o que eu peço aqui, que é assinar aqui a mesa de presença aqui no AreaCast. O maior prazer do mundo. Por favor, meu amigo, bota seu nome aí. Vou colocar aqui agora e vou fazer a minha assinatura pertinho do Zé Marcos, que é um queridão meu aqui. Zé Marcos passou de agora ali. Ah, é? É, ele tava no mar. Vou colocar aqui, hoje é dia 21, né? Isso. Padroeiro de Natal. Vamos aí. Bira, aonde te encontrar? Redes sociais, seu site? Como eu falei, você pode me encontrar em vários lugares, tá? Eu acho que pode me encontrar através do site, que é da minha empresa, para quem procura o profissional de marketing, que é carrato.com.br. Carrato é carratu.com.br. Para quem quiser pedalar comigo, cola lá na ABB, na Associação Atlética Banco do Brasil, vai me encontrar nadando na piscina, pedalando lá na academia, que tem um ambiente maravilhoso para poder praticar todo tipo de esporte. Então a ABB, ela é uma grande família, contempla tudo. E para quem quiser me encontrar, dar um rolê na cidade de moto, é só aparecer por aqui, que de vez em quando eu tô com a minha motoca por aqui. E já tô andando de moto também. Ainda ando de moto, só não tô mais velejando, tá? Eu já velejei muito na minha vida, mas agora eu dei uma acalmada, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quem quiser aí pode me seguir. Tem o Bira Digital também, que é um produto de inteligência artificial. Quem quiser pode digitar lá, bira.digital, e vai conhecer muita coisa bacana. Enfim, só colocar Carratu
na internet, que eu acho que já vai achar ali, porque a gente ranqueia fácil. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Obrigado por ter dedicado esse tempo a vir aqui na praia, logo cedo, né? Eu gosto de agradecer as pessoas, porque, gente, eu chamo tem gente aqui que vem 6 horas da manhã para conversar comigo. Ele tá chamando de cedo 6 horas da manhã, mas ele acorda 4 e pouco para vir surfar, então você imagina que já é tarde para ele agora, não é cedo. Mas muita gente, assim, todo mundo, assim, eu tenho a felicidade, e para mim é uma felicidade, todo mundo que eu conversei, que eu convidei para vir aqui, eu falo, cara, tem que estar 6 horas da manhã lá, e eu explico por quê, tem a lógica da luz, tem a questão do vento, e tudo, mas assim, as pessoas vêm, e olha que eu já consegui tirar da cama gente que eu não gosto de acordar cedo, mas eu vou. Mas veio. Aí quando chega aqui, nossa, que massa, que boa. Eu tive um cara que eu conversei há pouco tempo, ele daqui de Natal ele não conhecia a Via Costeira. Ele falou, gente, isso aqui é um presente, eu não conhecia aqui. Via Costeira não, os Pinheiros. Sim, os Pinheiros. E eu bati um papo com ele, que inclusive vai no sábado agora, que é o Alex da Prime. Ele falou, cara, isso aqui é maravilhoso. Eu falei, tu não conhecia isso não, cara, eu moro em Natal, mas não conhecia isso aqui. Eu falei, isso aqui é um paraíso. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui, certo? Eu que agradeço demais a sua iniciativa e também desejo para você vida longa ao seu projeto. Afinal de contas, tudo que a gente falou aqui se encaixa muito com o seu universo, né? De com certeza. Perseverar, de estar ali atento a tudo que está acontecendo e de manter o foco para você chegar em algo que lhe dá prazer. Porque eu sei que isso daqui é isso aqui me dá prazer. Isso aqui me dá. Eu costumo falar às pessoas, o que você está ganhando? Eu falei, cara, você não tem noção. É o prazer de estar na praia conversando sobre assuntos que eu gosto. 2, cara, você já pensou que a cada bate-papo eu estou tendo uma consultoria de graça? O cara é esperto, viu? Ele tem um perfil de judeu, vai por mim. Não, a cada bate-papo eu tiro um aprendizado, entendeu? Eu levo comigo esse aprendizado. E é uma troca, né? Porque a gente também aprende, todo mundo aprende. Sim, com certeza. Então, assim, para mim isso é riquíssimo. Então eu falo, gente, eu ganho isso. Bacana, eu não estou visualizando ganhar dinheiro, não. É isso aqui que eu quero, entendeu? Meu telefone ali gravando, essa tenda aqui, a praia, e é isso. Bate-papo com pessoas queridas, com pessoas amigas, e assim, pessoas boas. E é isso. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você, viu? Bom, agradeço a quem estiver do outro lado. Curta, comente. Vai lá, clica, siga, se inscreva. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo AriaCast. Valeu.